Programa de hoje, a mulher que manja muito do mercado financeiro. O dólar acabou de bater 5,60. Parabéns aos envolvidos. Braba que bomba nas redes sociais. Mas essa manipulação existe. Saiba disso e tome cuidado. Sempre bela e contundente, Renata Barreto. Está aí uma presença ilustre, encantadora nesse programa, que há muito tempo ela não vinha porque ela pulou do cavalo, foi embora do Brasil. Elite Rastaquera. É Elite Rastaquera. A Elite Rastaquera é assim mesmo. Deu um problema, eles vai pra Miami. Tchau, pessoal. Vão pra Flórida e lá ficam tirando um sarrinho da gente que está aqui. Não, o pior é que eu vou pra lá, mas eu continuo falando das coisas do Brasil. Não sei por quê. Não sei por que eu faço Brasil isso comigo mesmo. Coração. Você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, Não né? saiu de mim, Isso não. aí. Então, mas é ruim? É ruim? Eu acho muito chato. O quê? Morar na Flórida, E por no exemplo. Walmart, Não, é comprar uma maravilhoso. TV Não, enorme. o cara não tem. Ele com uma puta TV. Aí, Geladeira duas portas. ele comprou a geladeira duas portas. Uma puta TV grande. 5 Westinghouse. iPhone, acabou os Estados Unidos. Aí fica em casa. Aí acabou os Estados Unidos. Compra um carro e aí não tem mais o que fazer. Não, mas Ou esse lugar negócio chato. de comprar carro, quando eu comprei o meu, eu fiz a comparação de quanto seria aqui no Brasil. Puta Se eu te falar carroça, a hein, meu? diferença, nossa senhora, Ah, dá sim. pra cair pra trás, assim. É, mas- não vamos falar do carro, né? Que fala carro, o carro é muito caro, não sei o que lá. É uma air fryer. Todo mundo gosta de uma air fryer. Opa. Tem uma air fryer, sabe aquela marca Uma Ninja? seita. Todo mundo gosta Ninja, dessa maravilhoso. marca. Eu paguei $89,90. Tá. Aqui no Brasil, chuta. 3 pau. 4. É isso aí. Traz uma pra E gente. aí, assim, você também tem que ver poder de compra, né? Poder de compra do americano, pessoa normal, que tem emprego normal, assalariado, ou uma pessoa que faz trabalhos comuns, como o cara é pedreiro, limpa piso, ou limpa a casa. Esse cara tem plenamente poder de compra para comprar uma air fryer igual a mim ou igual de qualquer outra pessoa. Então, isso faz uma diferença muito grande. É muito... Eu sou suspeita, mas é muito bom morar lá. Mas a Emília, é bom vida, demais. mas a vida é puta vidinha. Monótona. Triste. Monótona. É uma puta Tem vidinha sem segurança. graça. Eu moro em casa de rua, não preciso de carro blindado. É muito ruim mesmo, Emílio. Nossa. É. Tô- Mas não é desanimado? Eu acho Não. muito. Tem Ah, amigo que é eu moro em gostoso. Miami, né? É bem animado lá. Baladas. Mas você tá morando onde? Você tá morando Ai, lá, nossa, cai tudo água aqui. lá com o Constantino lá? Não, O Constantino. o Constantino mora em Weston, que é pra cima, É. no norte. Eu moro a 30 minutos, 35 minutos de downtown, que é a Brickell. Brickell é downtown. Sim. Eu moro no sul de Miami, num bairro que chama Palmeiro Bay. Ah, você mora em Miami. Eu moro em Miami. Ah, Miami é animado. Só que não é Miami... Cubanos maravilhosos. Camisa. Ai, cubanos. Limpando o carro. É. Jogando basquete. É Não muito tem? boa, a vida é muito gostosa Fazendo lá, cesta de muito três. boa. É, Miami é Eu legal, sou meio pô. suspeita pra falar. Eu sempre tive um fit cultural bem grande com os Estados Unidos, tô bem feliz. Meu marido, então, eu acho que ele gosta mais que eu de lá. É. É. Mas vocês trabalham lá? Vocês conseguiram um emprego ou vocês continuam produzindo aqui Não, eu de lá pra sou cá? empresária, né? Então Sim. eu fui pra lá com um visto que chama EB1, de habilidades extraordinárias, que é o Green Card direto. Você tem 10 categorias que você tem que comprovar pelo menos 3. Eu tinha 8, então era um caso forte. E aí o cônjuge já automaticamente... E se eu tivesse recebe. filhos menores de 21 anos, eu não tenho, mas se eu tivesse também ia nesse caso. Daí você recebe a autorização para trabalho e tudo, então eu continuo trabalhando das coisas do Brasil, de lá. E a gente abriu também um segmento para atender residentes fiscais nos Estados Unidos. Olá. De lá. E abrindo outras frentes de negócio. Então é bom demais. Aí eu fazia um ano que eu não via, mais de um ano que eu não via para cá, vim e peguei uma gripe. Eu acho que eu tenho alergia de autoritarismo, sabe assim? De país terceiro mundo. É, país. Que corta a liberdade País individual, que Tupiniquã. censura. Eu acho que eu não consigo mais. Tupiniquã. É? Ei, mas então, pô, mas que legal que você tá bem lá. Eu tô bem demais. Muito bem. Que legal. Continuando nos Estados Unidos. Estados Unidos ainda. Nós temos uma eleição lá que tá, né? Nós tivemos o atentado aí do Trump, você que respira lá. Como é que tá essa? Porque algumas pesquisas falam que a Kamala já está passando o Trump e
Como é que tá, na tua visão, e lá nos Estados Unidos, essa eleição do Então, a minha Trump visão e é um Kamala? pouco enviesada, porque eu moro na Flórida, que hoje é um estado muito republicano. Sim. Já foi um estado um pouco democrata, depois republicano, aqueles que eles chamam de swing state, que Sim. cada hora vota em um, Alterna. né? Mas já há algum tempo, principalmente por conta do governador DeSantis, se tornou um estado bem republicano. E é engraçado, porque todo mundo fala muito que o Trump é racista, que o Trump não gosta de imigrante, e a Flórida é basicamente feita por imigrantes. Sim. Muito embora, desde a pandemia, pelo fato de ter sido um estado que ficou aberto, não praticou lockdown da mesma maneira como outros estados, muitos americanos, não só latino-americanos, que sempre imigraram para lá, mas muitos americanos de outros estados muito fechados, democratas, foram para lá em busca de qualidade de vida, de tranquilidade. Dentre os estados americanos, é um estado com pouco imposto em comparação com os outros, né? Então, assim como o Texas também, muita gente foi para lá. Então, o latino-americano vota em peso, pelo menos na Flórida, no Donald Trump. Então, o que eu tenho visto, e isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é um enviesamento, não sei se está certa essa palavra, mas ele tem um viés, quando você procura no Google sobre o Trump, aparece a Kamala. Você procura o atentado do Trump, aparece Kamala Harris, não sei o que lá. Então tem um pouco desse viés. Então eu acho particularmente que tem uma vantagem o Trump ainda, mas a mídia tradicional, os democratas vão fazer o que puderem e o que não puderem para eleger a Câmara. Só que ela é muito ruim, né? Ela sem o teleprompter, não sei se vocês já viram alguma entrevista dela. Ela é ruim, Ela é fraca. O pessoal, os brasileiros... Ela é meio burralda. Ela é tipo meio a Dilma burralda. É dos isso. Estados Unidos. É isso aí. Ela é ficou burralda. assim, ela é bem ruim. Ela repete tudo, coisa que não faz sentido nenhum. E até agora ela não foi para algo que não fosse totalmente com script. E o pessoal fica pressionando ela, fala, tá bom, então vai lá e faz um debate mesmo, faz alguma coisa no ao vivão, né? Mas ela não foi até agora. Então vamos ver. Mas agora fizeram meio que uma frente lá para ela levar essa eleição, né? Com certeza. Muitos artistas. Mas, cara, ela é muito pior que o Biden. Ela consegue ser pior. Ela é tipo o PSOL. Não, mas o Biden tem uma história importante nos Estados Unidos, né? Sim. É que tá velhinho, tá zoado. Como político. Na minha opinião, foi até assim uma coisa grave, né? E a gente viu isso nessa questão da eleição. Ele ganhou as primárias, sabe-se lá como, porque ele não tem condições de ser o presidente atual, muito menos o próximo presidente dos Estados Unidos, porque ele não tem capacidade cognitiva. Não tô falando nem de ideologia. Tá velhinho. Ele tá demais. Tem uma... E forçaram ele até o último minuto, já quando não dava mais. Aí no debate viu que ele não tinha condições e aí fizeram a Kamala no lugar. Mas isso é até contra a própria lei eleitoral americana, porque não é assim, não pode o Biden, enfia qualquer uma ali no meio e pronto, e acabou. Mas acabou passando. Por isso que é engraçado esse negócio de jornalismo, né? Porque o jornalismo hoje em dia ele é meio zoado. Sim. Eu tava vendo, nos Estados Unidos, eles falavam que o Biden tinha condições de ser presidente antes de dar essa zoada. Isso aí. Sim, essa zoada falavam que era mentira, fake news. Isso. Que ele tá bem de saúde. Que ele tá bem de saúde, que ele tem condição e tal. Aí, de repente, derrubaram ele, derrubaram o cara, colocaram a cama, que mesmo a imprensa falava que ela era ruim. Lembra lá que colocaram ela no começo lá com os imigrantes? Sim. Deram uma... Falaram, pô, ela é ruim, ela é ruim. Sim. Agora Fizeram a convenção. O velho tá louco e ela tá bem. Por isso que o povo tá meio... Mas foi o debate que todo mundo, o mundo inteiro viu a condição dele. É que daí não tinha como, Mas não tinha como esconder. Então, mas então. isso é interessante, esse ponto. Mas não que é você papel trouxe. do jornalismo, Lógico. né? Não é papel do jornalista Esse fazer ponto isso. que você trouxe, Emílio, é muito importante, porque o mundo tá vendo como o jornalismo nos Estados Unidos, no Brasil, como ele atua de uma forma completamente canalha, porque não tem outro adjetivo. Então eles falavam, eu tenho uns vídeos, de repente posso passar para vocês depois, se vocês quiserem traduzir e passar aqui depois, num outro programa, várias emissoras falando assim, não, isso que tá aparecendo aí dele caindo nas escadas e falando uma coisa, ou cumprimentando o vento e tal, isso é deepfake, como se tivesse feito uma inteligência artificial e montado aquilo lá. Então a imprensa americana tá fazendo isso. E aí teve uma situação, para você ver como eles são, e eles atuam para interferir diretamente nas eleições quando eles fazem isso. Vocês lembram de uma situação em que o Trump estava fazendo um discurso ao vivo e ele falando que se ele não for eleito, ia haver um banho de sangue por conta da indústria automobilística. Sim. Eles pegaram essa parte, cortaram
E nos Estados Unidos, quando você fala bloodbath, é muito comum você usar isso para a crise econômica. Vai ter um banho de sangue na economia. E ele falava sobre os carros chineses que estão sendo produzidos no México e que ele falou, presidente Xi, se você quiser colocar esses carros aqui, vai ter 100% de imposto e tal. Que você até pode discordar ou concordar com essa questão. Não é esse o problema. Mas ele fala, se eu não for eleito, vai haver um bloodbath economicamente falando nessa questão do setor automobilístico. Pois toda a imprensa americana pegou esse bloodbath e colocou isso como a manchete. Como se fosse e aí todo mundo, nossa, ele falou né? que vai ter uma guerra civil e não sei o que lá. E aí a imprensa brasileira foi e copiou exatamente a mesma coisa. O bloodbath. Exatamente. E daí na Globo News teve um cara que falou isso. Vocês estão vendo a qualidade desses dos presidenciáveis? Um falando bloodbath, que era, acho que foi aquele comentarista André Trigueiro do Globo News, assim, mentindo na cara dura. Porque se você vê o vídeo inteiro, claramente dá pra você ver. É o contexto, né? Então, o jornalismo, ele poderia e deveria fazer o trabalho correto de informar, de dar os fatos. E você até pode dar a sua opinião, se você está dizendo que aquilo é uma opinião. Mas o que eles fazem é criminoso. E o que você achou da história do Mark Zuckerberg falando sobre esse assunto, que ele fez a carta lá agora, se arrependendo também do engajamento, da entrega? O arrependimento, eu não sei se teve mesmo, né? Que eu acho que ficou meio feio demais. Mas isso é claro, porque, por exemplo, eu processei um Instagram aqui, lembra que eu contei pra vocês da outra vez? Eu processei, ganhei danos morais, ganhei até uma grana, inclusive, do Meta. Aliás, vocês estão precisando de advogado, posso indicar o meu. Não, nós temos Doutor Coragem. Doutor Coragem é maravilhoso. Ele não Doutor resolve Coragem boa intenção. É um advogado magnífico que nós temos aqui. A gente ganha pela omissão. Vai lá, o que mais? Bom, e daí eu processei o Instagram porque na época da pandemia, eles me colocaram várias vezes como se eu estivesse postando fake news, não deixavam fazer lives, tiraram algumas funções do meu perfil e tal. E agora, e as pessoas falavam assim, você é conspiracionista, é teoria da conspiração, isso não existe, você fala que o Instagram te persegue. Mas se ele tá vindo agora a público a assumir que houve por parte do próprio Meta, com o governo americano incentivando a tirar pessoas, teve vários doutores, assim, PhDs, falando na época sobre pandemia, que foram cortados na época do Twitter, antes do Elon Musk comprar, e também no Facebook. Aí você fala assim, eu discordo desse médico. Beleza, mas você tem capacidade, igual esse médico tem, que é o cara da ciência, para discutir com ele. Afinal de contas, a ciência, a medicina não é feita sobre debate? Então, como que você suprime uma das vozes? Você deixa só essa aqui é a correta. E aí entra o jornalismo. esse aqui é um médico negacionista, esse aqui não sei o que lá, negacionista. Exato. Mas você não tem capacidade nem de discutir com ele no mesmo nível. Porque você não é médico. A pandemia foi Você sabe que eu fiquei mais impressionado com o Fauci? Que o Fauci foi chamado lá. Porque o Congresso americano, ele é muito diferente do brasileiro. O brasileiro é covarde. Nem me fala. Lá nos Estados Unidos, se o Senado chama os caras tremem na hora pra ir lá, porque lá eles fazem. Você viu a audiência com a mulher do serviço secreto depois do Trump. Mas o Fauci foi lá nesse... Eu não sei como é que chama. Não é uma meio inquisição. Eles chamam de hearing. Não sei como é que chama. O cara foi lá e falou, não, mas... E os 2 metros a distância? Ele falou, eu inventei isso. Eu bolei da minha cabeça. Eu inventei. Mas não tinha. A gente achou que ia fazer, eu fiz isso da minha cabeça e... Não tinha um estudo, E a gente no mundo inteiro com aquelas regras. Olha, fique a 2 metros das pessoas, fique não sei o quê. A população morrendo de medo. Que e aquilo nada daquilo. Começou a acontecer um negócio que quem sabe um pouquinho de história vai conseguir fazer a correlação. O teu vizinho começou a falar, o Emílio ali tá sem máscara. É isso aí. Olha ali que ele não tá com a mesma distância. E isso acontece, tem um texto fixado no meu Instagram, que eu falo sobre a Stasi, que era a polícia secreta. Na verdade, a Stasi era o Ministério da Segurança de Estado da Alemanha Oriental. Comunista, né? Socialista. E tinha a polícia secreta deles. Quando caiu o Muro de Berlim, ativistas foram para a sede da Stasi. Você pode visitar essa sede, até hoje lá em Berlim. E até vocês estão mostrando aí esse primeiro post aí do antigo Twitter que está fixado.
Bom, aí foram pra lá pra salvar os documentos, porque eles começaram a queimar muitos documentos pra galera não saber o que tinha acontecido lá, e conseguiram salvar. Depois de 1 ano ou 2, eles abriram esses documentos organizados, qualquer pessoa podia ir lá e verificar a sua própria ficha, pra ver se ele estava sendo monitorado pela Stasi, né? Porque lá tem um filme, inclusive, muito bom, que chama A Vida dos Outros, não sei se vocês já viram, que conta bastante sobre isso. Bom, as pessoas foram lá ver as suas fichas e descobriram que os seus próprios pais, filhos, colegas de trabalho, pessoas da família eram informantes da polícia secreta em troca de algum favor ou algum benefício do regime, mas das pessoas próximas. O seu próprio marido ou a sua própria esposa falando de você para a polícia secreta. Então, assim, isso hoje tem uma mentalidade muito forte no Brasil. Quando o Twitter estava funcionando ainda, que você falava alguma coisa e o cara marcava lá o Alexandre de Moraes. Ô, Alexandre, olha o que a Renata está falando aqui, ela tem que ser presa. Olha, por opinião. O X9, então, né? O velho bom X9 de coisa nenhuma, porque não é nenhum crime. Sim, claro. Só que eu quero dizer o seguinte, o Brasil, infelizmente, ele está preparado com uma boa parcela da população para essa mentalidade de ditadura, para essa mentalidade de repressão. E a pandemia abriu as portas. Então, mas você não acha... A humanidade gosta de ser escrava. Pior é que é verdade. O americano, ele não tem. O americano, ele é meio dono de si mesmo. A própria cultura americana é essa. É meu terreno, minha garrucha, que é meu quintal. Propriedade é minha, vai entrar aqui, eu meto a garrucha em você. Tem aquela coisa do pensamento americano. Agora, se você pegar aqui, é meio. Não, América Latina. Autoridade. Doutor. Posso fazer o doutor? Posso fazer um break, Dedê? Olha lá o Dedê, ó. Olha lá. Dedé tá a favor da liberdade. Ele gosta. Liberdade. Ele gosta. Ó, o Instagram da Renata, renata.jbarreto. Tá aqui, ó. Ela tem... Você tem o negócio ainda? Você tinha uns negócios Eu tenho uma plataforma espetaculares. de cursos com meu marido, sim. Tá vendo? Olha lá, ó. renata.jbarreto. Você vai entrar no Instagram dela... E ela lá dos Estados Unidos agora, tá lá em Miami. Que vida boa, hein? Delícia, hein? Gostoso. E tem a Faz Capital, que é a minha empresa de investimentos. Que a gente faz investimentos no Brasil e no exterior. Então vou fazer o break rapidinho, a gente volta já para quem tá no rádio. Quem tá nas plataformas, continue com a gente. É isso. Boa. Eu tenho uma questão. Ó, professor, hein? Eu ia perguntar da política americana. Do ponto de vista da economia... O Trump tem, assim, acho que a Kamala seria muito pior para a economia, mas o Trump tem umas medidas um pouco controversas. Uma delas, ele falou recentemente que não teria imposto sobre gorjetas, e aí fala assim, tá bom, por que a gorjeta não tem imposto, mas o enfermeiro teria, ou pessoas que ganham mais ou menos a mesma coisa. Tanto ele como a Kamala não estão muito preocupados com o déficit. Os dois parecem que vão expandir. E tem também o lado protecionista do Trump, que você comentou, seja em relação ao México, seja em relação à China, e em que maneira isso poderia afetar a economia americana no primeiro momento, mas afetar o Brasil. O Brasil, durante muitos anos, teve os Estados Unidos como um dos principais parceiros e, recentemente, já faz alguns anos, que a gente mudou para a China. Então, queria saber só a leitura sobre esses dois pontos. Entendendo também que a Kamala seria pior para a economia. Não, a Kamala seria muito pior porque ela quer aumentar impostos, né? No primeiro governo do Trump, ele fez uma reforma tributária bastante ampla e significativa e diminuiu impostos. E eu sou a favor sempre disso. Só que o problema é você fazer isso olhando, vislumbrando isso no futuro, sem pensar em como que você vai ter o aumento de receitas do outro lado. Mas isso pode vir no aumento da como se fala? Da aceleração da economia, de forma geral. Então, acho que se você diminui os impostos, existe automaticamente uma melhora disso na economia. Ele também fez um projeto que foi muito legal. Não sei se ele vai retornar com isso, mas acredito que sim. Você já ouviu falar do Opportunity Zones? Ele ia nos locais... porque daí tinha vários locais nos Estados Unidos com um IDH muito baixo ou com mais pobreza. E aí dá incentivos fiscais para as empresas irem para lá, montarem as suas fábricas ou o que quer que seja, para poder gerar
gerar empregos naqueles locais. Eu acho isso também muito bacana. Nessa questão do protecionismo, você sabe que eu tenho, como liberal, eu sempre sou a favor de não haver nenhum protecionismo. Mas, quando ele teve a sua primeira gestão, eu comecei a entender que, economicamente falando, tem alguns outros pontos que a gente normalmente não observa, se a gente olha só a economia sozinha, sem olhar o contexto geopolítico como um todo, dessa questão de como que você lida com a China. Que não é a mesma coisa você lidar com a China do que você lidar com uma Inglaterra, ou lidar com uma França, ou lidar com uma Alemanha, que tem uma cabeça mais ou menos similar à sua. A China tem roubo de propriedade intelectual, eles copiam muita coisa, eles estão numa situação em que eles pegam o que é legal do capitalismo, mas eles continuam com a mão de ferro em cima do indivíduo. Então a China é muito perigosa. Então eu acredito que o Trump tem uma visão sobre a China, nessa parte de protecionismo, de tentar tirar um pouco dessa expansão que houve de empregos e de fabricação das coisas para lá, e com esse problema que você tem de não ser um país livre, de ser uma ditadura, de ter outros problemas. Então, geopoliticamente falando, eu acredito que pode ser interessante, mesmo sendo uma medida protecionista. E eu, antes desse primeiro mandato dele, que foi acho que foi de 2016? 16 até 2020, né? Até a pandemia, né? Até a pandemia, exatamente. Eu comecei a observar isso por essa outra ótica, que não era algo que eu via antes. Eu lembro que eu via com muitos maus olhos quando ele falava sobre a questão protecionista. Eu falo, protecionismo não funciona, e realmente não funciona. Mas para esse motivo especial de economia. Mas geopoliticamente falando, pode ser uma ferramenta importante para poder colocar a China sob uma determinada ou algum controle, né? Só para não ser da economia, o que você acha? Você que também dá dicas, né? Acredito que você mexe com bastante dinheiro de uma turma, ela já falou aqui. O Trump tá falando muito sobre criptomoeda. Ele teve até a convenção. Você acha que isso aí vai mudar o cenário de cripto, Bitcoin? Pode mudar, porque os Estados Unidos, de uma certa forma, acaba atuando como um moderador mundial de tudo. Então, existe um medo generalizado em relação à regulação em todos os mercados. Então, se ele é pró-Bitcoin, é pró-criptomoedas, até mesmo outras utilizações como blockchain para... Não sei se vocês sabem, mas nessa parte, os Estados Unidos é muito ruim, né? Na parte de tecnologia, de você poder fazer as suas coisas de imigração, ou sistema financeiro, ainda está no século passado. Isso é uma coisa que o Brasil tem de bom, tá? Vamos falar a parte boa. O nosso sistema financeiro é um dos mais atualizados e modernos do mundo. Por causa da inflação. Pior é que é verdade. A inflação. Pior é que é verdade. A inflação trouxe benefícios para nós Pior é que é verdade. Que muda por tanto problema. Tem que agradecer ao Sarney. Maílson da Nóbrega, esses caras aí. O Bresser. Então, eu acho que se ele tem essa cabeça de usar a criptomoeda para coisa boa, então, por exemplo, você não precisa de diversos serviços nas assinaturas, na constituição dos contratos. Então, eu acho que é bem bom, sim, essa sinalização. Boa. Só para não sair do tema, posso mais uma aqui? O Elon Musk é um cara que todo mundo tem admiração por ele. Como é a visão nos Estados Unidos? Que ele também é um puta trader, não é todo mundo. Não. As pessoas olham o Elon Musk. É bom você colocar, não coloque todos na mesma balaia. O Emílio gosta muito do Elon Musk. Não coloque todos aí. É o seguinte, o Elon Musk tem uma visão do empreendedor. O Emílio fala, nossa, adoro o Elon Musk, é um cara visionário. Sempre ele comenta comigo. No almoço é uma coisa que ele gosta. Mas é que a turma paga pau pro Elon Musk. E de fato ele tem, as empresas dele. Ele é um cara assim que tem um estudei do PayPal, né? Tem que falar. Cara, ele é um dos caras mais brilhantes do mundo. Você empreendedor que ele fez. Ele ou não. Como que os Estados Unidos enxerga lá dentro lá? Então, para você ver como são as coisas, isso não é só do Brasil, né? Até antes de ele começar a ser um defensor da liberdade de expressão e ele ter comprado o Twitter por 44 bilhões de dólares, foi totalmente nessa linha e ajudou muito a deixar a verdade aparecer. Até esse momento, ele era um cara brilhante, ele era um gênio, ele era maravilhoso. Sim. E vocês têm que lembrar o seguinte, ele é um dos pioneiros na questão dos carros elétricos, né, com a Tesla. E os progressistas americanos achavam isso o máximo. Porque para eles é assim, eu compro um Tesla, nossa, como eu sou bonzinho, como eu sou legal, eu tenho um carro elétrico. Protege o meio ambiente. Eu protejo o mundo, etc. Porque o progressista, nos Estados Unidos ou qualquer lugar, gosta de sinalizar a virtude. E tem até sabe quem é eu esqueci o nome, Alyssa Milano. Era uma
uma atriz que fazia Charmed, uma série dos anos 80. Não, dos anos 90. Bom, ela fez umas outras séries e tal, e ela é uma progressista meio maluca. E no começo ali do, sei lá, 10 anos atrás, ou um pouco depois, ela falava super do Elon Musk. Olha, Elon Musk, comprei um Tesla, lá. Salvando meu amigo. E ele sempre votou com os democratas. Ele doou dinheiro pro Obama e etc. Então ele não é um cara de direita. Ele foi vindo pra direita, porque existia nos democratas durante um tempo. O democrata moderado, ele era parecido com a nossa direita. Você consegue conversar com esse cara. Então tem umas pautas aqui um pouco diferentes, mas o moderado do republicano, porque você tem que lembrar que nesses dois partidos tem de tudo. Lógico. Dos democratas, tem desde o cara que parece o PSOL, tipo Bernie Sanders, até o cara moderado como o Robert... o JFK, né? Que é o Robert Kennedy Jr. Que é tava na o corrida. Sobrinho do JFK. Que tá apoiando o Trump. Que agora tá apoiando o Trump. O republicano é a mesma coisa. Tem desde o cara que é bem direitão, assim, meio retrógrado, até o cara libertário. Então você tem muitas vertentes dentro desses partidos. E o Elon Musk sempre foi um cara dos democratas, que não se identificava com os republicanos. Pois bem... Então, mas o Trump... Eles não chamam o Trump de republicano, eles chamam de trumpista. Sim. Porque o Trump... Porque tem uma vertente ali dentro. E também os caras, porque a esquerda, os canhoteiros lá, os progressistas, os democratas, eles colocam a direita como brega. Esteticamente, a esquerda é muito bacana. Lula-palusa. É aquela coisa mais... A direita é brega. A direita é o redneck. É o Bolsonaro. Então Só que isso é os Estados Unidos. Então, Os Estados Unidos é o redneck. Esse é o coração. Porque até a Ana Paula, ela mandou um beijo pra vocês. Falei com ela antes de vir. Ana Paula fala que esse é o heartland. É o lugar, é o coração dos americanos, é o redneck. Mas onde que eu queria chegar com isso? Então, assim, o Elon Musk, ele nunca foi um cara direitão, republicano, não era. Só que aí ele começou a falar sobre liberdade de expressão. Os democratas foram muito para a extrema esquerda, começaram a puxar pautas, a corda demais. Exatamente. Veio essa pauta woke, e assim, ele como pai, ou qualquer outra pessoa normal com 2 neurônios funcionais, não quer ver ideologia de gênero na escola, então, e chamando de todes. Porque o filho dele também. O woke não tem fim. Não. O woke, se você pegar o fim é o dinheiro. O fim do woke é quando o dinheiro acaba. O começo do woke é a escola de Frankfurt. Claro, só que lá não tinha homem virar mulher. Eles nem pensavam isso naquela época. O woke, ele vai indo pra frente. É isso aí. Ele vai indo loucamente. É um monstro. É isso aí, vai trocando a pele. E aí ele pega Goebbels também. Porque ele pega branco. Nego branco, Zucker. Opressor. Sou bem brancão. Ele é opressor. Por ser branco. É isso aí. Ele não interessa o que você é, ele personifica. Então toda pessoa branca vai se sentir opressora, filha da mãe, racista, machista, aqui, filha da mãe. É uma puta porque sacanagem. O cara fala, é privilegiado. É o privilégio. Não é puta sacanagem fazer eu até teve uma vez que eu vim aqui, não sei se foi a última ou a penúltima, que eu expliquei sobre isso, sobre a questão da escola de Frankfurt. E na parte do Ocidente, que é representado muito claramente pelos Estados Unidos, ele enxerga como uma cultura inerentemente racista, homofóbica, opressora. Então ele pega todos os símbolos e ele troca de lugar. Então virou uma coisa, um monstro tão grande, esse negócio da justiça social, um negócio tão maluco, que aí o Elon Musk e outras pessoas mais moderadas do Partido Democrata começaram a falar, não, peraí, isso tá exagerado. Isso foi muito. Então, assim, o democrata antigamente, o comum, não era um cara a favor de censura, não era um cara a favor de lockdown infinito, não era esse cara com essa mentalidade tirânica. Aí ele começou a vir mais pro lado dos republicanos que tinham essa visão. Aí, meu amigo, acabou. É tipo assim, o cara era brilhante, um gênio, maravilhoso, lindo, tudo, para um cara fascista, racista, antidemocrático, então, porque e não sei o quê. Quando o cara é muita coisa, você não consegue identificar ele. Ele tem que ser racista, filha da mãe. Ele tem que completar o álbum de figurinha todo. Eles desumanizam, né? Isso.
Não é isso, ele personifica, ele pega a pessoa, o branco, e fala, esse cara é assim. Sim. É que nem que você tá falando, porra, esse cara, se você pegar o não, esse Elon Musk, pô, o cara fez o foguete andar de ré. Pois é. Ele tem várias coisas, né? Ele tem várias Não, a história qualidades, ele tem né? a biografia Emprego, dele, é isso. sensacional. É Só que pro cara que é woke, não, ele é branco, ele é tudo aquilo lá. Então é difícil pro Ô, cara... Emílio, você sabe quem é uma moça que fala de finanças para esquerdistas, que chama Nath Finanças? Você deve saber, Sam. Eu acho que eu sei, tem mas não tweet, sigo não muito. deixa esse tweet morrer, obviamente que eu tenho todos os prints. Eu tenho uns 35 mil prints, Caderninho né? de prints? Eu tenho, É, eu tenho tudo. Não Que é a brinque Nath comigo, porque eu Finanças? tenho... Figurinhas. Teve uma época que ela escreveu assim pra ele: é impressionante, você é péssimo em tudo que faz. Fala, minha filha, Pelo amor acorda de pra Deus, vida. Entendeu? O pessoal não tem noção. SpaceX. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que eles acham do Elon Musk nos Estados Unidos? Ainda acham ele um cara brilhante. Os Estados Unidos, apesar do movimento woke ser muito forte, da justiça social, ainda existe uma cultura americana muito forte de valorizar o empreendedorismo, de valorizar aquele cara que pega e arrisca e faz o negócio acontecer e gera, Self-made man, né? gera empregos. Ô, Renata, muito forte. agora essa questão do woke aí, a gente tá vendo muita empresa voltar, né? A gente viu o comercial da Verdade. Nike, a gente viu aquela, como chama? Ford, Harley Davidson, A Jack Ford, Daniels. Essa turma aí, a Microsoft. Como que tá lá nos Estados Unidos a questão da receptividade da turma que gosta de fazer barulho quando vê uma coisa dessa? Porque a gente lembra na questão da Budweiser, quando teve comercial. Bud Light, né? Foi. E Perdeu muito market share. Exatamente. A gente sabe que a galera consegue fazer muito barulho. Como que tá o barulho dessa turma que gosta de sempre atacar, né, o pessoal da cultura woke, quando vão pra trás? Eles criam um barulho na internet lá? Como que você tá vendo Cara, isso daí? me parece que esse pessoal woke muito louco, assim, que parece que caiu de outro planeta, eles são a minoria, mas uma minoria barulhenta, porque na realidade Sim. o público dessas empresas não é esse. Então a própria Harley Davidson falou, ao longo do tempo a gente foi se desconectando com o nosso público. O cara Você explodiu pega a o moto. cara da Harley Davidson, o cara quer saber de moto, de motor, de viajar pelos Estados Unidos ali na Rota 66. Sim. O que você vai falar de ideologia Mimimi, de gênero? né? Todes. Que todes, meu filho? Monto para todos. Então, assim, você nem se comunica de verdade com o teu público. Exato. E aí isso aconteceu com outros. Você pega a Microsoft, que era super woke, ainda é, né, uma empresa. Uhum. A própria Apple também sempre vai um pouco para essa linha. Só que o público, de fato, que consome esses produtos, como você falou da Bud Light, eles eram Sim. a primeira cerveja a ser vendida nos Estados Unidos, assim, há Exatamente. 10 ou 15 anos, uma coisa assim. Era bem longo o track record deles de estar em primeiro lugar. E caiu para terceiro, quarto, uma coisa assim. Uma coisa que foi um boicote jamais visto, a quantidade de pessoas que começou a boicotar a cerveja única e exclusivamente porque ela estava fazendo uma propaganda com uma mulher trans. E assim, o problema não era nem ser a mulher trans em si, mas Exato. o ativismo, né, sobre isso, né? Forçar A forçação. não é Forçar a a barra, defesa do... Você não acha que isso acontece com o Twitter? Que agora é XX, cada um fala de um jeito. Eu acho também que o povo, a população, não tá nem aí pra esse Twitter. O Twitter é só meio tá nem aí em que jornalista. sentido? Não, as pessoas não consomem essa plataforma. mundo real. Essa plataforma é meio de jornalista, é meio de... Ah, consome sim. Você acha? É que assim, não Eu dá acho pra que gente- ninguém... a gente Eu não tá conheço pensando- ninguém. Eu não conheço... Normal. Pessoas normais. Pô, obrigada, tá me chamando de anormal. Não, né? não. Tá falando que é um cara. nicho, é um nicho. Eu tô falando assim, é um nicho de gente que consome o X. povão. Eram 20 milhões de pessoas no Brasil. É mais né? jornalista, é gente que quer informação. Não, tem Jornalista. bastante, Eu- sim. É que o Brasil é muito grande, né? Então, você pegar a amostragem de 20 milhões de pessoas usando, 22 milhões de pessoas usando, é bastante gente, só que isso dá mais ou menos 10% da nossa população como um todo. Mas a gente nem pode fazer uma amostragem pensando, esses 22 milhões são poucas pessoas no Brasil, porque o Brasil, de forma geral, ainda é um país muito pobre, com ainda baixa escolaridade, mas tem muita gente. 22 milhões de pessoas é muito significativo. Mas eu acho que é pouca gente que fica. O pessoal gosta de aquele Instagram, O que você tá que falando... tem a foto, que sai na foto, bonito. mas no Sai lá final- que você sai com seu filhinho. Sim, Mas adoro. assim, Esse que as em pessoas termos de gostam. Quando posta uma viagem notícias, legal pra Barranca. tudo sai primeiro no Mas- Twitter. Exato. Em termos Então, de notícias. isso, notícia. Tanto é que os jornalistas devem estar A chateados. internet Então, ela cai e você corre trabalha pro com Twitter. isso, Eles né? estão tão chateados que tem vários usando ele mesmo com o bloqueio.
Sim. Aí eles ficam assim, não, é um amigo meu que tá postando lá de Portugal. Não, é um não sei que lá. Os mesmos caras que são a favor de censura. Então, mas isso aí, o cara exilou perfil. Porque não é a pessoa física que está exilada, é o perfil que está exilado, e o seu perfil você pode publicar em Portugal, aqui no Paraguai, seu perfil publica e entra aqui no Brasil. Não, sim, mas aí fica aquela dúvida, né? Será que você está usando VPN? Porque não pode usar VPN. Mas então, VPN assim, ninguém vai pegar. Não adianta você publicar fora se o público que é brasileiro, tá que é onde ela depende. Mas, cara, a gente está vendo um avanço muito grave do autoritarismo. E, para mim, Emílio, não é nem só a gravidade do autoritarismo dessa ordem judicial. E que, na verdade, já são 5 anos do inquérito das fake news. E só foi piorando, aumentando. É assim mesmo que funciona quando você tolhe a liberdade de expressão e liberdades individuais de forma geral. Não é do dia para a noite assim que tudo acaba. Você vai fazendo isso aos poucos. Mas o que mais me assusta, de verdade, é ver jornalista, advogado, jurista, pessoas normais, comuns, defendendo isso. E defender a censura. Falei sobre a pandemia. Começa o cara com fica lá assim, olha, o Emílio não usou máscara. Agora a mesma coisa, fulano tá fazendo tal coisa. Oi, STF, marca lá o cara, o que esse cara tá falando, ele precisa ser preso. A gente tá vivendo numa mentalidade de ditadura no Brasil. Sim. E isso me deixa extremamente preocupada, porque assim, faz nem 80 anos, não, pouco mais de 80 anos, pouco menos de 80 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial e um pouco mais de 30 anos que o muro de Berlim caiu e a União Soviética colapsou. Então, assim, a gente não aprendeu nada, absolutamente nada. Mas nos Estados Unidos também não é meio assim? Não. Não? Não, a liberdade, né? Eles têm um conceito de liberdade de expressão mais muito forte. Se você pegar a primeira emenda americana, e isso é uma coisa, Emílio, assim, além da questão da própria sensação de segurança. Mas eu digo, tá lá, a sociedade, a máscara. Não. Como não? Não. A pandemia não foi assim? Tem algumas pessoas assim, mas essa não é a mentalidade predominante dos Estados Unidos. Não é. Do lado da minha casa, meu vizinho, 3 casas depois, eu acho... tem uma bandeira de Gadsden. Então, aquela bandeira Don't Tread on Me, sabe, amarela? Eu acho que a mentalidade do brasileiro é ele gosta de zoar. Por exemplo, o Twitter... Quando falou, vai acabar o Twitter, eu falei, eu pensei nos jornalistas, eu pensei que muita coisa, por exemplo, o Silvio Santos, eu fiquei sabendo antes, porque o SBT publicou, eu não sei, porque eu abri lá e fui direto da fonte. Então eu falei, os jornalistas vão ter muita dificuldade disso, a informação vai ficar muito travada por causa disso. Emílio. Mas quando acabou, é só zoando. É negócio de despedida e não sei o quê. Memes. Mas o brasileiro ele publicou. Você trabalha com informação. Não, eu achei. Você não acha assustador? Eu acho um atraso. Eu acho que o Brasil jornalista achar legal isso, falar assim, não tá certo, vai pra não sei que Elon Musk, porque assim, é o que você falou, ele desumaniza o outro lado, que seria o Elon Musk, e fica com esse negócio. Eu vejo os comentários, dá vontade de chorar. Porque o Brasil não é bagunça, meu filho. Tudo que o Brasil é bagunça. Não, porque ele está descumprindo uma ordem judicial que não sei o que lá. Não, na verdade, ele tirou a representação do Brasil unicamente porque eles estavam ameaçando de prisão as pessoas que ainda representavam o Twitter /X no Brasil. Então é uma coisa assim que foi indo a passos largos, e as pessoas, jornalistas, porque o ser humano normal já é estranho ele defender censura. Agora, jornalista defender censura, vocês não têm vergonha na cara? Que canalice. Então eu te faço a pergunta, a rede social, ela consegue colocar um candidato na presidência, na prefeitura? Consegue. A rede social é o que faz com que a informação realmente aconteça. A gente pega, por exemplo, o ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado. Daqui a pouco vai fazer um ano. Exato. E você é judeu. Você sabe como existe desinformação sobre Israel, como existe desumanização de Israel, narrativa, etc. Uma das poucas redes que você conseguia ver praticamente em tempo real o que estava acontecendo, com vídeos, etc. E desmentindo essas narrativas. Porque apareceu, por exemplo, Israel atacou um hospital e a fonte dos caras era o Hamas. Sim. Aí vinha alguém na
rede Hamas falava, ó, News. Não é assim não. Olha aqui, tá aqui o lugar aí, apareceu que embaixo da ONU tinha túneis do Hamas embaixo da sede da ONU. Onde que apareceu isso primeiro? No Twitter. Na rede social aparece isso, principalmente onde tem liberdade de expressão, que foi graças ao Elon Musk que isso aconteceu, porque antes era tudo cortado também. Vê se apareceu isso na Globo News ou na CNN, etc. Até chegar nesses canais, às vezes nem chega, eles nem comentam, ou é uma coisa muito, muito pequena, muito parcial. Então, ele tem a capacidade de dar informação e assim, não, mas tem muita fake news. Sim, mas você não combate fake news com censura, porque se você tem o poder, você dá o poder para um terceiro dizer o que é verdade e o que é mentira, naturalmente você dá o poder para ele para manipular. Sim, que era o monopólio das mídias que a gente sempre teve. Você vai confiar em num lugar só. Exato. Então, assim, tem todas essas informações. Essa é verdade, essa é mentira, você tem que saber fazer isso com senso crítico. Só que daí o brasileiro entra com aquela cabeça paternalista de que o Estado tem que me defender. Vai cuidar. O Estado que cuida de mim, ele é uma grande mãe que cuida e sabe do que eu preciso. E isso tá em tudo. Na economia, na política, em tudo, em absolutamente tudo. Então, assim, é muito triste ver para onde o Brasil tá indo. Mas culturalmente é assim. Felizmente, infelizmente, estou muito feliz que eu mudei. Ser cuidado, né? O brasileiro. Eu fiquei triste que você foi embora. Mas eu venho aqui de vez em quando. Tá lá. Mas eu fico feliz em saber que você tá feliz. Renata, obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês. A Renata continua publicando no Twitter, porque ela não mora mais no Brasil. Não, eu ainda não tô publicando porque eu não posso usar VPN. A hora que eu voltar para os Estados Unidos, eu volto. O Instagram dela é bom. Instagram é bom. O Instagram dela é legal, ó. É Renata.jbarreto. Tem os cursos dela e você pode entrar nas redes sociais que tem todo o caminho. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Boa sorte. Um beijo no maridão lá. Boa. Tão felizes no casamento? A gente Sim. torce pra acabar. Isso. Mas, por enquanto, se tá bom. Se tá não durando, Zuzu? lógico. A gente torce enquanto tá feliz. Né, tá a feliz. gente- Eu vou trazer ele aqui, aí você fala Não pra precisa, ele. não precisa. Não Leva- traga. Marca Ele com o Sami de precisa. jantar com Ele não Siqueirinho. passa na Isso, porta. é isso aí. Ele não passa na porta. Ó, caraca. Olha lá o tamanho. É muito Montanha mesmo. forte, olha lá. Olha o tamanho do bebê. Ele é gostoso! Meu namorado! Muito obrigado, viu, Renata? Obrigada. Renata Barreto com a gente aqui no Pânico. Vai lá, Reginaldinho.